Olá, galerinha aqui do canal, Karine Dicas Preciosas, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Karine de Martini, tenho 40 anos, estou casada com Rogério de Martini e juntos somos papais do Benjamin, um menininho de 2 anos de idade. Bom, eu vou direto ao tema do vídeo de hoje. Suas palavras, elas são flores ou ervas daninhas? Isso mesmo. Você tem refletido sobre as palavras que têm saído da sua boca? Eu estava pensando sobre isso essa semana. Eu estava lendo a palavra do Senhor e isso veio ao meu coração, que muitas vezes a palavra inteira do Senhor, ela fala sobre o poder das nossas palavras. E aí o Espírito Santo falou para mim, faz um vídeo sobre isso. E aí eu trouxe esse vídeo para juntos nós refletirmos sobre o poder das palavras que saem da nossa boca. Será que as palavras que falamos são flores ou são ervas daninhas? Bom, para mim compartilhar com vocês essa reflexão, eu vou ler um versículo da palavra do Senhor que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Está escrito o seguinte: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Só até aí. Bom, aqui, né, por essa palavra, pela palavra de Deus, em Gênesis 1, nós já vemos o poder que tem a palavra. Deus, ele é um Deus criador. Deus, ele é o nosso Pai e Criador. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso, nós temos dentro de nós esse poder para criar com as nossas palavras coisas boas e ruins. Né? Basta a gente ver aqui no YouTube milhares de vídeos sobre o poder da criação, sobre o poder da atração, sobre a lei da atração, que com as nossas palavras afirmativas, positivas, nós podemos criar coisas boas e ruins. Aqui no YouTube está cheio de vídeos falando sobre isso. E a palavra de Deus também, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre o poder das palavras, né? Se você não acredita em Deus, vamos então para o lado da ciência. Lá no Paraná, uma professora fez um experimento com os alunos, aonde ela pegou 2 potes de arroz cozidos no mesmo dia. Ela pegou um potinho e colocou para os alunos falar palavras boas. E aí ela pegou outro potinho e colocou o arroz para os alunos falarem palavras ruins. Então, os alunos dessa escola lá do Paraná, que é a ciência aplicada que essa professora fez com seus alunos, eles pegavam todos os dias, eles falavam para os 2 potes de arroz. Para um pote de arroz, eles falavam palavras boas. Para outro pote de arroz, eles falavam palavras ruins. E essa professora, ela queria ensinar para os seus alunos o poder das palavras, ensinar para eles que tudo o que eles falam tem coisas boas e ruins, tem poder sobre a vida das outras pessoas. E aí, ao final desse experimento, o pote de arroz cozido, que recebia palavras boas dos alunos, estava em perfeito estado. É claro que não dava para comer. Se eu não me engano, foram 30 dias esse experimento. Eu vou deixar aqui no link dos comentários para vocês esse experimento, para vocês assistirem, se vocês se interessarem por essa ciência aplicada. E o segundo pote de arroz, que os alunos falavam palavras ruins, esse pote de arroz o arroz estava todo preto, todo embolorado, o arroz estava mal cheiroso, era horrível o aspecto daquele arroz que os alunos falavam palavras negativas, palavras ruins para aquele pote de arroz. Bom, se a ciência aprova o poder das palavras, quem dirá a palavra de Deus, né? E a gente tem que pensar muito sobre aquilo que nós temos falado para nós mesmos, para os nossos filhos, para o nosso marido, para os nossos pais, para os nossos colegas, né? Muitas vezes, eu não sei se vocês
também são assim? Algumas vezes eu falava pra mim, ai, Karine, você é muito burra. Ai, Karine, você é muito lerda. Ai, Karine, você é muito... sabe assim, tinha épocas da minha vida que eu falava muitas palavras ruins pra mim mesmo. E sabe o que acontecia comigo, gente? A minha vida não andava pra frente. Eu demorava para fazer as coisas, eu era muito lerda mesmo para trabalhar, para cuidar da minha casa, para fazer as coisas. Eu não tinha agilidade, eu não era rápida, eu não era eficaz. Eu era uma pessoa assim extremamente burra mesmo. Eu estudava e não gravava na minha mente aquilo que eu estudava. Eu lia muitos livros e eu não conseguia absorver o conhecimento, a sabedoria, as coisas boas daqueles livros. Eu via muitos vídeos aqui na internet para me aprender de autoconhecimento, mas eu não conseguia guardar nada. Por quê? Eu estava com a minha boca confirmando para cada célula do meu corpo que eu era burra. Eu falava essas palavras ruins para mim mesmo. E qual era o resultado? Realmente eu era burra. E isso não agrada o coração de Deus, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e o nosso Pai Criador, ele não é burro. Ele não é lerdo, ele não é ruim. Se nós formos feitos à imagem dele, ele habita dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que nós falamos algo de ruim para nós mesmos, isso entristece o coração de Deus, entristece o Espírito Santo de Deus que habita em nós e faz com que realmente aquilo que nós falamos aconteça, atrase a nossa vida. Você para pensar sobre as palavras que você tem falado para você, para os seus filhos, para o seu marido, para os seus colegas, para os seus pais. Sabe? Será que você tem falado palavras boas que edificam, que trazem vida? Ou você tem falado palavras ruins? Outro exemplo de poder da palavra está em Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Eu vou deixar linkado aqui embaixo também nos comentários essa palavra para vocês procurarem depois. Em Gênesis 15, capítulo 5, Deus leva Abraão para olhar o céu. É muito linda essa passagem da palavra de Deus. Se você ainda não leu, leia depois com calma. Abraão, ele era casado com Sara. Ele já tinha 90 anos de idade e Sara tinha 85 anos. E Sara era estéril, ela não podia ter filhos. Então eles não tinham nenhum filho. Mas Deus tinha feito uma promessa para Abraão que ele seria pai de muitos filhos e que ele seria pai de muitas nações. E nesse dia, Deus levou ele para fora da casa dele e falou para ele olhar para o céu. E Abraão olhou para o céu. E aí Deus falou assim para ele: olha as estrelas. Será que você consegue contar as estrelas? E aí Abraão ficou tentando contar as estrelas, mas ele não conseguiu, porque é impossível, porque no céu tem milhares de estrelas. E aí Deus falou assim para Abraão: da mesma forma como você não consegue contar essas estrelas, esses serão seus filhos e filhas que eu te darei. E a partir dali, Abraão começou a sonhar com filhos. Abraão creu, ele teve fé. Esse testemunho de Abraão também está escrito em Hebreus 11. Abraão é considerado o pai da fé, porque ele creu contra a esperança, ele creu contra o visível, porque realmente sua esposa era estéril e já era avançada de idade, ele também. Mas ele, apesar disso tudo, creu no que Deus disse para ele. E ele ficava visualizando os filhos que ele teria. É esse o poder da visualização. Aqui no YouTube tem milhares de vídeos de autoconhecimento, de lei de atração ensinando sobre você montar o mural dos sonhos, o quadro de visualizações sobre aquilo que você quer, mas isso não é nenhuma novidade. A palavra de Deus já falou, já está escrito há mais de 2.500 anos da palavra de Deus sobre o poder da visualização. Visualização para nós cristãos é isso, é fé, é a gente crer naquilo que fala a palavra do Senhor. Se o Espírito Santo de Deus falou com você, vai acontecer. Se Deus te prometeu, ele garante. Somente tenha fé. E eu imagino Abraão fechando os olhos dele e olhando ali para o céu e vendo, imaginando na mente dele os filhos e filhas que ele teria. E depois disso, através da fé de Abraão, Deus deu um filho para eles chamado Isaque, que significa o filho da promessa.
Então, se você está passando aí por alguma situação muito difícil, muito delicado, né, um problema muito complicado, onde você não vê saída, onde você não vê, você não tem esperança que aquilo vai melhorar, corra para a palavra do Senhor. Leia a palavra de Deus, leia Hebreus 11. Lá está escrito: ora, a fé é a certeza daquilo que não vemos, e começa a declarar. Se você está passando aí por um casamento falido e você deseja a restauração desse casamento, começa a declarar: em nome de Jesus, o meu casamento será restaurado. Pelos olhos da fé eu declaro que eu vou ficar bem com meu esposo, que o meu esposo vai me amar, que eu vou amá-lo, que haverá amor entre nós, que haverá cura do Senhor sobre nós, que nós envelheceremos juntos. Começa a profetizar a palavra de Deus, começa a orar. Se você não sabe orar, pede para o Espírito Santo te ensinar a orar, ele te ensina. Se você tem aí alguma situação de doença, de enfermidade, peça ao Senhor para que ele traga cura. Fala, pelas suas pisaduras, essa pessoa será curada. Essa enfermidade vai embora em nome de Jesus. Essa pessoa será saudável. Isso é a lei da atração, é fé. É fé para nós cristãos, é fé. Começa a declarar cura aonde há enfermidade. Mesmo que você não esteja vendo, Abraão, ele não estava vendo os filhos dele. Os filhos dele ainda não existiam. Ele olhava e via somente as estrelas, mas ele fechava os olhos e ele imaginava os seus filhos pela fé. Então, fecha os seus olhos aí na sua casa. Se você está numa situação tão difícil, imagina Deus operando, trazendo cura, trazendo restauração, e começa a declarar, não somente imaginar, mas declarar com a sua boca, com a sua língua, diante do poder da palavra de Deus, do poder das palavras que saem da sua boca. E começa a declarar e profetizar que o seu filho vai passar de ano. Se seu filho tem dificuldade para estudar, fala: Deus, a tua palavra diz que nós devemos pedir sabedoria, que o Senhor daria. Dê sabedoria para o meu filho, é a tua palavra, ela diz que o Senhor daria sabedoria. Dê sabedoria para o meu filho, dê inteligência para o meu filho, para você mesmo. Se você era assim como eu, pede para Deus sabedoria que ele vai te dar, tá na palavra do Senhor. Fala: Deus, me faz uma mulher sábia, inteligente, me capacita para mim estudar, para mim terminar minha faculdade, para mim terminar esse curso. Capacita os meus filhos, peça a Deus sabedoria e ele te dará. Então, vamos começar a mudar a história da nossa vida. Quando o Espírito Santo de Deus, há muitos anos atrás, chamou minha atenção, porque eu falava de forma muito negativa ao meu próprio respeito, eu me colocava para baixo, eu me menosprezava. Eu me sentia o cocô do cavalo. E aí Deus falou: eu fico triste com isso, minha filha, porque você é minha filha. Eu te amei, eu te gerei no ventre da sua mãe, eu te desejei, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Você não é isso porque eu sou inteligente, porque eu sou sábio, porque eu sou um Deus perfeito, e você é minha imagem e semelhança. Ali, quando o Espírito Santo de Deus me corrigiu, eu pedi para Deus corrigir meus lábios, corrigir minha língua. Falei: Deus, coloque palavras de vida na minha boca, na minha língua. Todas as vezes que eu for falar coisas ruins ao meu respeito, me xingar, murmurar, ou xingar alguém, ou murmurar, ou falar mal de alguém, me corrige, Espírito Santo de Deus. E aí Deus começou a mudar a minha fala, transformar o meu falar, porque eu pedi ajuda para Deus, porque sozinho eu não estava conseguindo. Eu só falava as coisas ruins ao meu respeito. Teve uma fase também no meu casamento muito ruim, que eu só falava coisas ruins do meu casamento. E aí Deus começou a me corrigir. E através da palavra de Deus, da oração, da palavra profética, de palavras boas que Deus foi colocando na minha boca, eu fui abrindo a minha boca e eu fui falando. No começo era estranho, porque eu estava acostumada a falar de forma muito negativa, muito ruim. No começo era estranho eu falar palavras boas, sabendo que o meu casamento não estava tão bom, sabendo que eu não era assim tão inteligente, tão sábia. Era estranho para mim. Mas a partir do momento que eu comecei a acreditar na palavra de Deus, no que ela diz ao meu respeito, e naquilo que o Espírito Santo falou para mim falar, e eu comecei a declarar palavras positivas. Se você não consegue declarar, escreve no caderno, pega um caderno, escreve palavras boas, positivas, de fé, de esperança, e leia. Se você não consegue orar, uma oração profética, leia aquelas palavras afirmativas. Tem vários vídeos aqui no YouTube ensinando sobre palavras de afirmação.
Leia, escreve ali no caderno e leia essas palavras em voz alta. No começo vai ser estranho, mas depois você vai se acostumando, depois você vai absorvendo aquelas palavras e elas vão sair naturalmente da sua boca. Porque você está se alimentando da palavra de Deus, você está se alimentando de palavras boas. A palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é viva, ela é eficaz, ela traz vida. Né? Outro clássico que fala sobre o poder das palavras está em Provérbios 15. Lá fala que na ponta da língua está o poder da vida e da morte. A palavra de Deus fala que na ponta da nossa língua está o poder da vida e da morte. Então cabe a nós declararmos vida onde há morte, declararmos cura onde há enfermidade. Se realmente você tem ali uma pessoa doente, está passando por uma doença, fala: Senhor, eu declaro vida, eu declaro cura, eu declaro que eu sou saudável pelos olhos da fé, que eu vou ficar curada, que essa pessoa vai ficar curada. Começa a mudar a sua história. Começa a pedir para Deus mudar seus pensamentos, mudar aquilo que sai da tua boca. E você vai ver como isso vai gerar bons frutos, como isso vai gerar vida na tua casa, na tua vida, no teu casamento, no teu relacionamento com os teus filhos, no teu relacionamento com os seus pais, no teu relacionamento com os seus colegas de trabalho, na sua faculdade, na escola onde você está estudando. Faça um desafio com você mesmo. Começa a se desafiar. Fala: Deus, vou dar o exemplo aqui do casamento, do relacionamento, do namoro, que não tá bom. Tá ruim, tá péssimo. Faz o desafio com você mesmo. Começa a declarar: em nome de Jesus, meu casamento será curado. Ele vai ficar bom. Vai ser um casamento onde vai ter parceria, vai ter respeito, vai ter amor. Vai ser um namoro. Se você tá namorando, fala: se esse namoro é pra mim mesmo, se essa pessoa é pra mim mesmo, essa pessoa vai ficar boa comigo. Vai ter paz entre nós, vai ter alegria entre nós, vai ter parceria entre nós. Esse namoro vai ser saudável pra mim, vai ser bom pra mim, vai ser pra me edificar. Vai ser para glorificar o nome de Deus. Esse namoro vai ser para me abençoar e para mim abençoar a vida dessa pessoa também. Porque o relacionamento é uma via de mão dupla. Não é só para você, para a pessoa te fazer feliz. É você que vai fazer a pessoa feliz também. É uma via de mão dupla. Você faz feliz, em consequência, você plantou felicidade, plantou paz, plantou respeito, você vai receber de volta aquilo. Então, faça esse desafio com você mesmo. Se tem aí alguma área da sua vida que não tá boa, ou sei lá, você tá passando por alguma enfermidade, ou você não tá indo bem na faculdade, ou você não tá indo bem na sua vida financeira, faça um desafio. Fala: eu vou orar pela minha vida financeira. A partir de hoje, eu não vou mais viver na escassez, na falta de dinheiro, nas dívidas. Deus vai suprir a minha vida, vai me dar saúde, vai me dar trabalho, vai abençoar o trabalho das minhas mãos e vai me prosperar. Eu serei próspera, eu serei abundante, eu serei abençoada financeiramente. E começa a declarar todos os dias as bênçãos nas áreas que você precisa do Senhor. Eu lanço esse desafio para você que está aí do outro lado da telinha do celular. Depois, se você quiser, volta aqui nos comentários e compartilha comigo e com as outras pessoas as bênçãos desse desafio de você declarar palavras boas, de cura, de prosperidade. Depois você volta aqui nos comentários e conta aqui nos comentários qual área Deus te abençoou, Deus transformou, Deus curou e Deus agiu através de palavras boas, proféticas e positivas. Compartilhe aqui nos comentários para que outras pessoas sejam edificadas, sejam fortalecidas, sejam encorajadas através do seu testemunho e para que eu também receba e glorifique o nome do Senhor. Né? Eu faço esse desafio com você e a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras, elas carregam vida ou morte. Muitas vezes a gente tem o vício da comparação, eu percebo muito isso. Nós temos o vício da comparação na era digital, onde tem Instagram, onde as pessoas postam ali um corte da vida delas perfeito, a família do comercial de margarina, o corpo perfeito, os filhos super inteligentes, a vida dos sonhos, da riqueza ali, da abundância. Mas às vezes é só um recorte da vida daquela pessoa, às vezes nem é verdade. Às vezes ela criou uma mentira para nos enganar.
A vida dela não é tão perfeita, o casamento dela não é tão perfeito, os filhos dela não são tão inteligentes, mas ela criou ali um personagem, colocou uma máscara para conseguir a sua aprovação, para conseguir o seu like, para conseguir o meu like, minha aprovação. Ou realmente, às vezes, aquela vida é assim mesmo, mas é um recorte, um pedacinho da vida da pessoa. Você não viu o quanto ela lutou para ter aquilo? O quanto ela investiu tempo, estudo, energia, oração, busca de Deus, o quanto ela investiu coisas boas para colher aquilo. Teve um preço que aquela pessoa pagou para ter um casamento feliz, para ter filhos inteligentes. Teve um preço, tudo na nossa vida tem um preço. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E aí a gente não vê o que está por detrás da grama do vizinho, o quanto o vizinho tem que acordar cedo, carpir a grama, tirar as ervas daninhas, colocar adubo, regar a quantidade de água certa. E a gente não quer pagar esse preço, mas a gente quer colher os frutos que o vizinho está colhendo. E não é assim que a vida funciona. Cuidado com as palavras onde você dá indireta para as pessoas. Cuidado, às vezes você não gosta de uma pessoa ou você sente que aquela pessoa não gosta de você e você fica dando indireta, usando palavras envenenadas, dando indireta. Isso é tão ruim, isso não agrada o coração de Deus, isso faz mal para você, isso faz mal para mim. Toma cuidado com as indiretas que você dá para as pessoas. Se você não gosta daquela pessoa, se aquela pessoa não gosta de você, ora por aquela pessoa. A Bíblia fala que nós devemos orar, abençoar aqueles que nos perseguem. Fala, Deus, abençoe a vida dela, abençoe a vida dele. Mas não fique dando palavras envenenadas. Tem que tomar muito cuidado, postando indiretas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, e eu me incluo nisso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Façam esse desafio com vocês mesmos. Aquela área que não tá boa, que você precisa de um milagre, começa a declarar o milagre, a cura, a restauração, a prosperidade, a saúde. Começa a declarar palavras boas, começa a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, nessas áreas que você precisa, dos milagres. Depois você volta aqui nos comentários e comenta aqui para edificar a nossa fé, para glorificar o nome de Deus e também para encorajar as outras pessoas. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, que esse vídeo tenha te abençoado. Se esse vídeo te abençoou de alguma maneira, compartilhe ele com outras pessoas. Já deixa o seu like para que esse vídeo atinja outras pessoas e abençoe outras pessoas. E se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal, já se inscreve. Tchau e até o próximo vídeo.